Entenda de uma vez por todas todos os regimes de bens, os principais que temos no direito brasileiro. Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e hoje eu vou ser direta ao ponto falando sobre cada regime de bens para você entender melhor quais são as diferenças entre eles. Vamos começar pelo regime comum, pelo regime que, se você não escolhe nenhum regime de bens para você casar ou se você simplesmente convive com outra pessoa, aquela situação vai ficando cada vez mais séria e vira uma união estável, o que não precisa de nenhum papel para existir, tá? É simplesmente a situação ficar mais séria ali, com o interesse de constituir família, um relacionamento contínuo, público e duradouro, esses são os requisitos da união estável, automaticamente o regime de bens imposto vai ser o da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, partilha-se tudo aquilo que for adquirido onerosamente pelo casal, independente do nome de quem esteja o bem que foi adquirido, após a união desses dois. Então, tudo que for adquirido após a união deles dois vai ser partilhado, com algumas pegadinhas. Por exemplo, se existiu um imóvel financiado que foi adquirido antes, mas que tem parcelas que são pagas durante o relacionamento por um ou por outro, mesmo que somente um esteja pagando as parcelas, o valor dessas parcelas correspondente ao percentual que isso representa nesse apartamento, nesse carro, no que quer que seja, vai ser dos dois, vai ser partilhado pelos dois. Ganhos eventuais, digamos que um dos dois entrou no Big Brother Brasil, ganhou o prêmio ali milionário, multimilionário, vai ser partilhado por dois, né? Isso inclusive foi justamente o que ocasionou aquela situação do vencedor de 2024, do Davi Brito com a Mani Rego, a ex-mulher, a ex-namorada, enfim, a ex dele. Foi exatamente isso que ocasionou a situação na época, porque se eles tivessem uma união estável não regularizada, ela teria direito à metade daquele bem, a metade daquele prêmio que ele ganhou. Além disso, empresas que sejam abertas durante o relacionamento também vão ser partilhadas porque a empresa é um patrimônio. Mas é importante ressaltar porque as pessoas param e pensam somente no que vai ser comprado. Apartamento, casa de praia, investimentos, tudo isso partilha e é óbvio, mas empresas também são patrimônio e as cotas também são partilháveis, tem um valor a ser considerado ali em caso de divórcio. E as dívidas na comunhão parcial de bens, elas também partilham. No entanto, depende do tipo de dívida. Se é uma dívida particular de um dos dois, exemplo, o marido comprou um celular para ele e ficou devendo esse celular. Esse celular foi uma dívida particular que ele fez, então isso não vai partilhar. No entanto, se esse marido pega um empréstimo para comprar uma casa de praia para a família, reverteu em proveito da família, então esse empréstimo vai ser uma dívida dos dois. Pegou um empréstimo para fazer uma viagem em família, reverteu em proveito da família, vai ser uma dívida dos dois. Ou seja, pode alcançar o patrimônio do cônjuge, da mulher, nesse caso, para pagamento. Essas são algumas peculiaridades do regime da comunhão parcial de bens. Isso falando em caso de divórcio. Em caso de falecimento, quando a gente fala de herança, as coisas mudam e eu não quero confundir muito esse vídeo aqui para explicar detalhadamente em caso de sucessão ou em caso de família. Eu vou focar em caso de família, em caso de divórcio. Mas é importante saber, se um dos dois recebeu uma herança ou recebeu uma doação exclusiva, né, uma doação somente para essa pessoa, essa doação ou essa herança não entra na partilha de bens. É uma das hipóteses que fica excluída de partilha no regime da comunhão parcial de bens. Isso é diferente no segundo regime que vamos falar agora, que é o regime da comunhão universal de bens. Como o próprio nome já diz, na comunhão universal é tudo nosso. Tudo dos dois. Então, o que veio antes de eu te conhecer, o que veio depois, durante, tudo que tem ali até o momento em que a gente se separar ou que um dos dois falecer, vai ser dos dois. Então, nesse caso, 50% de um, 50% de outro, inclusive herança, doação, aí realmente tudo vai entrar. No caso das dívidas, também. Como tudo é dos dois, no caso das dívidas, as dívidas também, independente do tipo de dívida, vão partilhar entre os dois. Já no regime da separação convencional de bens, que é o regime da separação que os dois escolhem, nesse regime de bens, o que é meu, o que é seu, independente aqui. Então, em caso de divórcio, não vai existir comunicação nem de dívidas, nem de empresa, nem de cotas, nem de bem comprado, nem de nada. No entanto, em caso de falecimento, hoje, em 2024, um cônjuge, um companheiro continua sendo herdeiro do outro. Então, vai entrar na herança nesse caso. Se tem 2 filhos, essa pessoa e casou com a mulher no regime da separação convencional de bens, vai dividir a herança por 3, 2 filhos e a
esposa, porque ela é uma herdeira necessária ainda hoje em 2024. E por último, o regime da separação obrigatória de bens, que é aquele da separação legal, a separação imposta por lei. Em alguns casos específicos, os mais comuns são aqueles onde um dos dois já tinha mais de 70 anos quando casou, e nesse caso tem como não casar nesse regime, tá? Através de um pacto antinupcial, mas se não fizer nada, vai ser esse regime da separação obrigatória, ou aqueles dois que um dos dois não tinha resolvido ainda a partilha de bens anterior de um outro relacionamento, por exemplo, e aí nesse caso a lei impõe que seja da separação obrigatória até que eles resolvam essa situação da partilha, e a partir disso não é automático, não muda, eles teriam que entrar com uma alteração de regime de bens para que pudessem escolher um outro regime. A separação obrigatória de bens é o regime mais prejudicial como um todo, porque um não tem direito a nada do outro, basicamente. No entanto, existe uma súmula, a súmula 377 do STF, que fala sobre os bens adquiridos ao longo daquela união na separação obrigatória de bens serem partilhados meio a meio. Essa súmula confunde muita gente, principalmente advogados que não são especialistas e acabam dando orientações erradas por conta disso. A gente recebe direto aqui no escritório clientes que foram mal instruídos e que acreditam que é como se fosse o regime da comunhão parcial. Não faria sentido existirem dois regimes que têm nomes completamente diferentes com um regimento igual no direito brasileiro. A interpretação dessa súmula 377 do STF é no sentido de que, se existiu esforço em comum na aquisição desses bens que possa ser comprovado, esforço em comum, notas fiscais, contribuição financeira ou um esforço em comum, e aqui é uma corrente minoritária que acredita nisso, vem crescendo cada vez mais, mas é uma outra forma, uma contribuição indireta. O trabalho da mulher dentro da casa, cuidando dos filhos, deixando de trabalhar para poder cuidar da família, enfim, que não é tão mensurável quanto a contribuição direta de fato financeira. Se existiu essa contribuição, aí sim a gente vai calcular naquele caso o que vai ser de um e o que vai ser do outro. Por isso que não é um regime interessante, porque ele é muito subjetivo por conta dessa súmula, e ele, em caso de falecimento, deixa um ou outro a ver navios, tendo que brigar com herdeiros, com família, a maior situação para batalhar por um direito que ainda tem que ser comprovado uma determinada contribuição. Então é um regime de bens que, se possível, se o casal tiver como escolher um diverso, é importante escolher para que eles possam de fato escolher e não simplesmente aceitar uma imposição legal. Esses são os 4 principais regimes de bens que temos hoje no direito brasileiro. Se você ficou com alguma dúvida sobre esses regimes, pode deixar aqui nos comentários. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre regime misto, porque você não precisa escolher só um desses regimes, você pode misturar esses regimes, e para mim essa é a melhor opção sempre para qualquer casal, porque o casal pode escolher exatamente o que entra, o que não entra, de antes, de durante, de depois, e escolher outras questões também, não só patrimoniais, através de um pacto antinupcial ou uma regularização de união estável através de escritura pública de união estável. Se você ficou com alguma dúvida sobre o seu caso especificamente, pode falar conosco, nossos contatos ficam aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo para você aqui.